Caros alunos da plataforma CI, começamos mais uma aula do curso A Suma Teológica em Vitrais e hoje vou abordar um tema que já foi mencionado em outras aulas, que é o tema da felicidade, mas não qualquer felicidade, e sim aquilo que chamamos de beatitude. Santo Tomás, ele abre a parte moral da segunda seção da Suma, da segunda parte da Suma Teológica, com um tratado sobre a beatitude ou bem-aventurança. Não se trata de uma felicidade mundana, humana. Nós vamos fazer aqui a distinção entre felicidade natural e felicidade sobrenatural. Trata-se desta última e nós vamos ver como é bom meditar a respeito de uma felicidade infinita para colocarmos a nossa própria vida em perspectiva, ou seja, medirmos a quantas anda a nossa vidinha ordinária em comparação com aquilo que pode ser o máximo das nossas possibilidades e também o que está acima desse máximo. Então vou começar com distinções. Eu trouxe aqui, tem duas coisas para ler, uma parte de uma questão da Suma, desta segunda parte da Suma, e a outra aqui uma obra que já serviu de apoio, que é o Dicionário Enciclopédico del Pensiero de Santo Tommaso d'Aquino, que é do Batista Mondin, no verbete beatitude. E eu fiz uma colinha temática, algo do que eu vou ler está enumerado aqui. Nós podemos começar com uma seguinte definição. A beatitude, ou bem-aventurança, esta felicidade irreversível que nós chamamos por analogia de céu, ela é a condição de perfeita satisfação de todos os desejos e plena realização de si. Ou seja, neste lugar de felicidade irreversível, na beatitude, todos os desejos do homem, neste estado glorioso, estarão plenamente satisfeitos. Não há a menor comparação com o que acontece nesta vida, em que os nossos desejos são ruins, são maus, e mesmo assim não se satisfazem, ou são bons e se satisfazem apenas parcialmente, o que significa dizer que aqui, neste vale de lágrimas, aspirar a uma felicidade perfeitíssima é imaginar que o céu pode existir circunscrito pela terra. Então, esta beatitude, esta condição de pleno repouso da vontade no bem absoluto, que é Deus, e plena visão, ou seja, plena contemplação da realidade divina, não de maneira que possamos esgotar com o nosso intelecto tudo aquilo que Deus é, pois Deus é infinito e nenhum intelecto finito pode esgotar o conhecimento a respeito de Deus, mas neste estado teremos a visão de todas as coisas em Deus, e veremos Deus em todas as coisas. No canto 10º dos Lusíadas, o nosso maior poeta, Camões, ele põe Vasco da Gama ao lado da deusa grega Tétis, que, pelos méritos de Vasco da Gama, o leva a contemplar a máquina do mundo. E é um assombro. A máquina do mundo é a obra da criação. Ou seja, neste estado contemplativo, nós, olhando a realidade, a entenderemos com um grau de profundidade que hoje nem sequer nos nossos mais grandiosos sonhos podemos imaginar. E aqui vale trazer uma imagem. Se alguém entra numa catedral gótica, por exemplo, ou numa grande catedral, ainda que não seja gótica, mesmo que a pessoa não saiba absolutamente nada do que é aquela arquitetura, ela é impactada pela beleza. Ora, se mesmo quando não entendemos muito bem definir a beleza, quando vemos uma pessoa bela ou uma coisa bela, aquilo nos impacta, imaginemos a situação em que este impacto da beleza seja acompanhado da compreensão de tudo o que está implicado naquela coisa bela. Então, uma coisa é alguém entrar nesta catedral e ser impactado fisicamente pela beleza. Outra coisa é, além de ser impactado fisicamente,
entender intelectualmente o sentido, por exemplo, de cada cor de um vitral. Qual é a simbologia dele? O sentido, a simbologia dos arcos ogivais daquela arquitetura, tudo tem um sentido matemático. Então é o êxtase. O êxtase é quando o homem sai todo ele de si na direção da coisa amada. Aqui, neste mundo, neste vale de lágrimas, temos poucos êxtases. Em geral, a nossa relação amorosa com as coisas é do tamanho medíocre das nossas aspirações. Cada um ama com o que tem e geralmente o que tem é pouco. Lá não. Não apenas as nossas potências naturais estarão no seu máximo, como, além disso, elas serão puxadas aqui já pela graça, mas lá pela glória, e vão entender as coisas com um grau que é para levar realmente a esse pasmo. Então, primeira definição, depois eu vou ler o verbete aqui do dicionário do Mondim. A beatitude, que não é a felicidade mundana, ela é transmundana, é a condição de perfeita satisfação dos próprios desejos e plena realização de si. E aqui, uma das definições que o Batista Mondim traz à luz, que é do grande Boécio, a beatitude é o estado perfeito no qual se associam todos os bens. Imaginemos isto. A felicidade perfeitíssima é um estado no qual todos os bens estão associados na nossa mente e no nosso coração. Eles estão na realidade diante de nós, mas nós conseguimos unificá-los dentro de nós, né? No latim, status hominum bonorum aggregatione perfectus. É um estado. Então, a felicidade, mesmo a felicidade mundana, da qual nós falamos já em outras aulas, que é a posse habitual do bem, quando uma pessoa entra na posse habitualmente daquilo que ela deseja, ela se diz mais ou menos feliz, né? Eu queria aquilo outro, consegui, estou feliz. Agora aqui não é a posse de um bem, de um projeto, de um relacionamento, de uma ideia, é a posse do bem supremo. Então, temos que, para entender isso, imaginar que Deus, diferentemente de nós, Deus é uma coisa só, em Deus não há partes. Ele é toto simul, tudo em Deus é simultâneo. Ele é tudo o que é de maneira perfeitíssima. Por isso que de Deus não dizemos que ele é feliz, mas ele é a própria felicidade. Não dizemos de Deus que ele é belo, mas ele é a própria beleza e a razão de beleza de todas as coisas que podem ser ditas belas. Então, quando aqueles que amaram a Deus e algum mérito, ainda que precário, tiveram para se abrirem à graça e receberam como prêmio a glória, vão estar nesse estado perene. Aqui neste mundo, a nossa vida é assim, olha. Estamos num barco, num mar revolto, numa tempestade, valendo-nos de instrumentos mais ou menos precários para chegarmos aos portos da nossa vida, mas sempre em meio a turbulências. Então, lá, nesse estado, o que há é perenidade, equilíbrio, né? A inteligência ali, ela joga um papel máximo e a vontade como potência, digamos assim, agregada à inteligência, ela está plena para amar, né? O amor pertence à vontade, o conhecimento pertence à inteligência, propriamente. E essas duas realidades que designam a nossa semelhança para com Deus, tudo é feito a imago Dei, como se diz em latim, a imagem de Deus, mas o homem é a imagem e semelhança. Que semelhança é esta? São as duas potências superiores. Nós somos capazes de conhecer e de amar. E aqui vale fazer um parêntese. Nenhum animal irracional é capaz deste tipo de contemplação, nem deste tipo de amor. Porque os animais chamados irracionais, eles atuam no âmbito sensitivo, instintivo, que como que delimita as suas possibilidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que acho que todos entenderão. Nós somos capazes de, por exemplo, sofrer na presunção de um mal futuro que está mais ou menos distante. Na pandemia aí nós vimos as pessoas com medo, morrendo de medo de morrer, mas assim, a morte ainda é distante, né? O animal
teme a morte que ele sente como um perigo imediato. A onça foge do fogo, né? A hiena foge do leão. Então, até nas coisas mais, o perímetro do animal irracional é mais arrojado no agora. Nós, por nossa vez, somos animais transtemporais. Nós temos uma potência de futuro, graças à concepção que o intelecto pode fazer do tempo e também do passado, já que a nossa memória do passado não é apenas a memória espontânea. Eu posso, assim, ter tido uma fase na minha vida feliz e aí ouvir uma música, sentir um cheiro e aquilo me remeter àquele passado. A memória é o resgate do passado em nós ao modo de vestígio. É o vestígio do passado que nós atualizamos pela memória. Porém, nós somos capazes de uma atividade que nenhum leão, nenhum mico-leão, nenhuma barata, nenhum brontossauro é capaz, que é de rememorar. É a memória voluntária. Nunca ninguém ouviu ou ouviu dizer de um cãozinho que pusesse uma música para lembrar daquele ano em que passou tal coisa em sua vida. Então, não há parâmetro de comparação sequer. Nesta visão, há uma hierarquia e o homem é, digamos assim, o máximo entre as coisas compostas de matéria e forma. Nós temos tudo que os entes inferiores a nós têm. Por exemplo, pensemos nos animais, né? Naqueles que têm ânima, que têm alma, têm princípio intrínseco de movimento do próprio corpo. Nós temos na nossa alma o que os minerais têm, nós temos sal, nós temos várias coisas que são ou próprios minerais ou análogas aos minerais. Nós temos algo das potências vegetativas, que os vegetais também têm. Por exemplo, são aquelas coisas que se atualizam no nosso corpo a partir da alma, a revelia da nossa vontade. Por exemplo, circulação sanguínea, batimentos do coração, digestão, são potências vegetativas. Temos também o que os animais têm, sentidos. Temos 5 sentidos externos, 4 externos. Então nós temos tudo o que eles têm e temos 2 coisas que nenhum deles tem, que são a inteligência, que é o que nos habilita a ver as coisas para além daquilo que os sentidos apresentam, e a vontade, que é essa capacidade de amar não apenas com afeto, mas amar racionalmente. Só o homem é capaz de sacrificar-se por muitos, por uma ideia. Cristo sacrificou-se por todos. Então, não há parâmetro de comparação. Então, esta noção hierárquica está presente aqui no conceito de beatitude, porque no céu, naquilo que por uma imagem chamamos de céu, também haverá hierarquia contemplativa. Alguns, em parte porque mereceram, em parte porque foram mais amados, terão a visão desta realidade divina e das coisas em Deus superior à de outros. Só que ali não haverá inveja. O inferior já estará sumamente satisfeito com o que tiver, porque o que tiver será superior a tudo que ele poderia ter por suas forças naturais. Será uma realidade em que não haverá inveja, o bem de um será considerado por todos como um bem. Então, uma satisfação. O céu é uma comunidade amorosa. Aqui, o que nós temos é uma comunidade de desarmonia neste mundo. Amizades desfazem-se, pessoas que se amavam passam a se odiar. O amor que virou ódio, na verdade, de um ponto de vista mais profundo, nunca foi amor, né? O amor tem o caráter perene. O máximo que nós conseguimos aqui é, com algum esforço, imitar este amor supremo. Outras coisas, eu vou ler o trecho do verbete que Santo Tomás vai dizer. Então, é a base da moral, já que a moral é a projeção do nosso intelecto até as coisas, com a aquisição de critérios de melhor, pior. Eu sei o que eu devo fazer se eu entender a situação racionalmente. Se o meu filho está se afogando, é um dever moral, eu estando em condições, me jogar na água para salvá-lo. Então, a própria moral já traz consigo a noção de que a felicidade é uma realidade que implica o bem e o mal. Ninguém pode ser feliz no mal. Ninguém pode ser feliz na cegueira do intelecto e na cegueira do coração. Então, mesmo humanamente aqui e agora,
Já os antigos filósofos gregos nos apontavam que é necessário, algumas correntes filosóficas, fazermos um esforço para que possamos ter alguma felicidade neste mundo. Então, eu não vou pular etapas, eu vou ler, porque aqui há várias coisas que Santo Tomás vai dizer. Por exemplo, a felicidade, que é a beatitude, é o bem perfeito da natureza racional, o que já exclui os animais irracionais, desse estado de perenidade. O gatinho que eu tenho, o Platão, ele tem nome de filósofo, mas ele não é filósofo, né? Ele se agrada com a ração que eu lhe dou, eu faço festinhas, ele tem uma relação afetiva comigo, mas não é capaz desse amor imaterial. Só uma criatura racional é capaz disso e, portanto, só ela é capaz de amar para além de todas as coisas que os sentidos percebem e os instintos indicam. Cristo não encarnou-se como verbo para salvar os cangurus da Austrália, nem os iguanas, e nem os anjos também, diga-se, mas isso é outro assunto. Mas veio para redimir o homem que pelo pecado, ou seja, por não ter feito jus a esta felicidade que Deus lhe preparou, precisava ser redimido e ser reorientado a Deus, a uma recuperação da amizade para com Deus. Então, é o bem perfeito da natureza espiritual. Eu vou começar a ler o verbete e vou comentando. Beatitude. Algumas coisas eu já disse aqui, mas vou repetir. Até porque a repetição tem um bom caráter de mnemônico, ajudar a memória a lembrar. Quando nós repetimos, às vezes, um conceito, aquilo vai ficando na cabeça. É a condição de perfeita satisfação dos próprios desejos e a plena realização de si mesmo. Segundo a célebre definição de Boécio, abre aspas, é um estado perfeito no qual se associam todos os bens, como eu disse ainda há pouco. É o ideal, o fim último para o qual tende a vida humana. E aqui a filosofia antiga respondeu, ora por meio da sabedoria filosófica. E o exemplo que ele cita aqui é de 3 grandes pensadores, Sócrates, Platão e Aristóteles. Ora pelo prazer, que é o epicurismo. Epicuro e depois seus seguidores diziam que o prazer é a finalidade da vida. Alguns até aconselhavam, se você não pode mais ter prazer, meu filho, mate-se. Filosofia, do quinto, da covanca do quinto dos infernos de Dante. Ora, na prática da virtude, os estoicos. Os estoicos acreditavam que a felicidade consistia na prática das virtudes em grau perfeitíssimo. A ideia de que a virtude e a felicidade são afins está correta. O que está errado no caso dos estoicos é acreditar que qualquer pessoa humana vai ser capaz de, por si mesma, chegar a um equilíbrio perfeitíssimo. A vida é dinâmica. Cai um raio aqui na minha cabeça, como é que eu não vou me desequilibrar? Tem um tiroteio do meu lado, não dá para ter um equilíbrio perfeitíssimo. Nós buscamos um equilíbrio possível. É um equilíbrio dinâmico e não esse equilíbrio estático. Ou seja, no fundo, os estoicos tinham um certo vislumbre do que seria o céu. Este sim, ali haverá um pleno domínio, autodomínio, mas não apenas por esforços humanos, e sim com a ajudinha luxuosa daquele a quem nós habitualmente chamamos de Deus. Santo Agostinho, na fase filosófica do seu pensamento, recoloca a beatitude no conhecimento da verdade. Aristóteles dizia, a felicidade máxima neste mundo é a contemplação da verdade. É lindo isso. Fora da contemplação da verdade não é possível ser feliz. Mas os cristãos irão além. Não basta contemplar a verdade para alguém ser feliz. É preciso amá-la. E para amar uma verdade tão sutil que eu nunca vejo, tão sutil que é inominável, tão sutil que está para além de todos os conceitos, é preciso uma ajuda dessa própria realidade beatificante que é Deus. Então, Santo Agostinho tem uma conversão e ele revê a um livro famoso, De Beata Vita, sobre a vida feliz. E ele diz, não, eu estava errado. Antes eu achava que a felicidade perfeita era a contemplação da verdade. Agora sei que é Deus. Só em Deus consiste a felicidade do homem. Sucessivamente, depois dessa fase, após a virada teológica, a verdade para Agostinho toma um nome, o da Divina Trindade ou de Jesus Cristo. Então não é mais uma verdade abstrata.
Cristo diz sem a menor margem para mal-entendidos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não é qualquer coisa, não é um profeta. Um profeta não poderia dizer isso sem a grande soberba. Só Deus poderia dizer isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém me dá nem me tira a vida. Eu a entrego por mim mesmo. O que dá o caráter da cruz, a condição de sacrifício voluntário. Cristo quis passar por aquilo. Ele, sendo Deus, poderia dispor as coisas de outra maneira, mas quis ensinar-nos que para sermos felizes é necessário amarmos a ponto de nos sacrificarmos por aqueles a quem amamos. A beatitude é um tema fundamental da moral, na medida em que esta diz ao homem o que deve fazer para se realizar plenamente e, dessa maneira, conseguir a felicidade ou a beatitude. Por este motivo, as morais devem ser distinguidas entre utilitaristas, algumas morais liberais, pragmatistas, hedonísticas, algumas morais epicúreas, eudemonísticas, as aristotélicas. Aristóteles diz que a felicidade é o desejo natural do homem, ou deontológicas, ou seja, aquelas que implicam uma atitude ética, sem o que não é possível ser feliz. Um bandido, um juiz corrupto, um político que rouba o erário público, um sedutor, ele pode ter os bens que almeja, tortamente. Felicidade ele não terá, porque a maldade não dorme tranquila. O mal não tem paz, então não há felicidade. Todo bandido tem a carreira mais ou menos curta, que é o tamanho da vida dele, no melhor dos casos. Geralmente, a sua maldade abrevia até a própria vida, não é raro. Sendo o fundamento de toda a vida humana e da moral, Santo Tomás coloca o estudo da beatitude na abertura do seu vasto e monumental tratado de moral, que abarca toda a segunda parte da Suma Teológica. Foi o que eu disse aqui. E aqui comecemos com as definições que são estas sim de Santo Tomás. Ele pega o que de bom havia em Aristóteles, em Boécio, em Agostinho e mesmo nos estoicos, sintetiza isso e dá a sua visão com o molde da sua genialidade, mas também com luzes superiores. Santo Tomás foi uma inteligência iluminada por Deus, não auto-iluminada. Nenhuma criatura humana pode iluminar-se a si mesma, nós somos opacos. Nós podemos, no máximo, refletir uma luz superior, absorvê-la e refleti-la, partilhá-la. Sobre a beatitude, Santo Tomás propõe, além da clássica definição boeciana, que eu mencionei aqui, que é o estado perfeito no qual se associam todos os bens, que é exata, porém abstrata e genérica, outras definições que determinam melhor o que há de específico sobre a beatitude para o homem e para os outros seres inteligentes, aqui no caso os anjos. Eis algumas. Abramos aspas para o grande doutor, Magister Dixit. Diz Tomás: com o nome de beatitude não se entende outro senão o bem perfeito da natureza intelectual. Olha que maravilha. Foi o primeiro que eu mencionei aqui. É o bem perfeito da natureza intelectual. Toda criatura dotada de inteligência aspira ao bem com esta potência, que é de ir as coisas para além dos sentidos. Então, a beatitude, que é a posse de Deus na glória, é o estado perfeito da criatura que é intelectual, da natureza intelectual. Outra citação. Com o nome de beatitude se entende a perfeição suprema, no latim, ultima perfectio, da natureza racional ou intelectual. Tudo no mesmo sentido. Terceira definição. A beatitude ou felicidade perfeita consiste na ação mais perfeita. No latim escolástico, est in perfectissima operatione. Ou seja, não é na inércia que a pessoa é feliz. Santo Tomás dirá ali à frente, mais à frente, que a inércia não aperfeiçoa nenhum ser. Tanto os seres naturais, como os seres naturais arrojados no plano material, como os seres naturais que têm matéria, mas não vivem apenas na matéria, da matéria ou para a matéria. Então é a operação perfeita de quem é dotado de razão ou intelecto.
Isto aqui está nas Sentenças de Pedro Lombardo, que é uma obra de juventude. Dessas definições, volta o Mondin, resulta que a beatitude consiste essencialmente no nível de máxima perfeição ou atividade daquela potência que é majoritariamente própria do homem, é o intelecto. Então, estamos numa visão das coisas em que o intelecto está no centro e na finalidade da ação humana. Já da definição que Santo Tomás propõe para a beatitude, resulta que esta tem principalmente um caráter contemplativo. Eu já disse aqui em alguma aula que contemplar para Santo Tomás é uma visão, mas não é uma visão apenas com os olhos da carne, é uma visão intelectual seguida de assombro. Quando eu contemplo algo, isto significa que eu vejo no efeito que está diante de mim, eu consigo enxergar a causa. Contemplar é enxergar a causa no efeito. Então, quanto mais denso é um olhar, mais contemplativo ele é. Um diretor espiritual, por exemplo, quando ele ouve do seu dirigido, do seu discípulo, os seus dramas, ele, pelo relato do discípulo, ele consegue montar um quadro espiritual daquele estado mental. Ele consegue enxergar para muito além do próprio relato, de maneira análoga como um grande jogador de xadrez. Quando o adversário faz um movimento que acha que é correto, se ele vê que é errado, ele já sabe onde vai dar aquela derrota. Então, contemplar, entre outras coisas, é ver a causa no efeito que se enxerga. Então, a felicidade tem um caráter contemplativo mais do que prático. Então, pensemos. Uma coisa é a contemplação, outra coisa é a prática. Essa aqui é superior. Uma coisa é a alma, outra coisa é o corpo. Essa aqui é superior. Uma coisa é a inteligência, outra é a vontade. Essa aqui é superior. Então há uma hierarquia. Aliás, o nosso corpo é todo hierárquico. O meu coração, que é o órgão vital por excelência, tem mais importância na hierarquia do meu corpo do que a unha do dedinho, mindinho. Ocupa uma função mais nobre. Então, quando se diz que algo ocupa uma função superior na hierarquia, significa que aquela coisa que está hierarquizada depende desse algo mais do que outras partes que integram o seu ser. E por aí nós vamos descobrindo, assim, aos pouquinhos, como esta felicidade superior depende de que nós nos libertemos de qualquer visão mundana. Isso aqui é só uma introdução. É claro que eu vou subir na plataforma as aulas que continuam esta, em que Santo Tomás enumera, por exemplo, onde a felicidade não pode estar de maneira nenhuma. Nós, humanos, em geral, colocamos a felicidade em riquezas, honrarias, prazeres, reconhecimento alheio. E com isto, que é um erro, nós como que transformamos essas coisas contingentes no absoluto que é Deus. As pessoas que querem, por exemplo, eu quero a fama. Pessoa que espera a felicidade na fama, no dia que a fama acabar ou ela for difamada, ela vai se matar, vai ficar em depressão profunda. Então, a fama é algo externo a mim. Como é que eu posso esperar ser feliz dependendo de algo que nem sequer integra o meu ser? Desgraça absoluta. Piririm pororão. Então, caráter contemplativo. Divisão. A beatitude, nós podemos dizer felicidade também. Ela se divide entre, como eu disse aqui em algum momento, entre natural, é aquela que depende dos nossos esforços, e sobrenatural, que é esta que nos eleva a um padrão contemplativo que está para além das nossas possibilidades. E aqui vale fazer a seguinte observação que eu julgo pertinente. Ninguém pode merecer o que naturalmente não pode alcançar. Pensem nisso. Eu posso merecer, se é que eu mereci, tirar 10 numa prova, eu me esforcei. Mas se algo está para além das minhas possibilidades, como eu posso ter um mérito se eu não consigo nem naturalmente adquirir? O céu é desta qualidade. Ninguém merece o céu é uma dádiva divina. Deus, por uma concessão, dá àqueles que fizeram algum esforcinho humano para participar do mérito de Cristo, este sim, profundo e perfeito, concede ao homem algo que está superior à possibilidade do homem. Então,
Então seria injusto. A injustiça não é só quando nós damos a alguém menos do que a pessoa merece, mas também quando damos mais. Se dois alunos tiraram a mesma nota na prova e um deles foi beneficiado com um ponto extra, sem ter feito nada, isto é uma injustiça. Quantas vezes nós até beneficiamos amigos, parceiros, indevidamente, porque a pessoa não está nem capacitada, habilitada para entender o tamanho do benefício que recebeu. Ela se julga com mérito. Nesta realidade aqui, que é um Himalaia de cocô, vamos dizer o português claro, muitos de nós vivem achando que merecem mais do que efetivamente merecem. Qual é o resultado disso? Ingratidão, culpabilização do outro, depressão, infelicidade, intranquilidade, até agonia e desespero. Nesse estado aqui, super feliz, não tem agonia, ninguém quer mais do que o que possuirá, ninguém quererá mais, portanto estará enxergando-se no devido lugar que foi escolhido por Deus, mas de acordo com os méritos. Outros mereceram mais. Eu não posso merecer no céu uma glória maior do que aqueles que sacrificaram a própria vida por amor a Deus. Então, há graus, o mérito é uma noção analógica, há graus de mérito. Se não entendermos isso, vamos viver querendo ser super felizes por coisinhas pequenas e achando que o mundo nos deve a felicidade. Felicidade não é um direito, é um estado. Ninguém tem direito a ser feliz, direito é outra coisa. Felicidade é um estado anímico. Ou naturalmente eu vou me esforçar para chegar lá tanto quanto seja possível nesta vida, ou abrindo-me para coisas superiores, se Deus quiser, chegarei nesta beatitude aqui. Então, uma coisa é a natural, outra é a sobrenatural. Eu não vou ler o texto inteiro. Piririm pororom, por isso é necessário que da parte de Deus venham cumuladas para o homem outras forças que o encaminhem a esta felicidade sobrenatural. Estas forças ou são dons da graça ou são as chamadas virtudes teologais que nós não adquirimos por esforço próprio. Eu sou capaz de adquirir a prudência, a temperança, a justiça, a fortaleza, a humildade, a coragem. Agora, eu não sou capaz de ir além do que humanamente eu conseguiria. Então, Deus dá uma força, subministrando graças, que às vezes simplesmente nós ignoramos, e os dons e as virtudes teologais, que no caso aqui se passam ordinariamente no batismo, fé, esperança e caridade, mas extraordinariamente quando Deus quiser, porque Deus é libérrimo, é o único cuja liberdade é absoluta. Deus não deve nada a ninguém e tudo que não é Deus deve tudo a Ele. Santo Tomás até admite certa felicidade na outra vida, também para aqueles que não tiveram o dom da graça e da salvação. Porém, se trata necessariamente de uma felicidade imperfeita. Por exemplo, daqueles que, segundo a tradição católica, estão no limbo. O limbo não é um lugar ruim, é um lugar de felicidade natural. Deus é tão bom que concebeu para aqueles que morreram sem grave culpa antes que Cristo nascesse um lugar de felicidade natural, mesmo sem dever nada a ninguém. Então, o céu é uma elevação. Nós estamos sendo puxados para o alto. Portanto, dito disso tudo, se conclui que o único objeto que pode satisfazer plenamente o homem realizando todas as suas capacidades espirituais é Deus. Porque o homem tem uma certa potência para o que é infinito. Pensemos, olha só, nós nos satisfazemos, nós somos insaciáveis. Eu consegui um emprego tal, agora eu quero outro projeto. Eu tive o prazer tal, agora eu quero de novo. Vou comer uma boa comida, eu quero um bom emprego, eu quero bons amigos. Nós não nos saciamos com nada que é finito. Então, esta insaciabilidade humana, segundo Santo Tomás, aponta para o fato de que só um ser perfeito pode realmente fazer repousar o nosso coração, e este é Deus. Tiremos Deus da equação, tudo é intranquilidade. No latim escolástico é bonito, né? In solo igitur Deo beatitudo omnis consistit. Somente em Deus consiste a bem-aventurança.
Fora de Deus, tudo são ruínas existenciais, né? Aí aqui Santo Tomás pensou numa coisa muito interessante, porque olha, se a felicidade é uma operação, não é uma inércia, você pode até não fazer nada. Eu, por exemplo, confesso que toda vez que aparece uma oportunidade de eu não fazer nada, eu aproveito. Mas é um fazer nada criativo, contemplativo, não é o ócio pelo ócio. É o ócio para dar graças a Deus. Passou uma borboleta, eu estou percebendo a fotossíntese da floresta, o nascer do sol, graças a Deus. Outro dia minha esposa comprou umas mangas aqui num cara que vende fruta na rua, a manga estava um mel. Eu falei, olha, é da natureza. Só, que fruto extraordinário, não passou por nada químico, uma doçura. Então assim, quando a pessoa começa a entender, mesmo nesta vida, que é Deus, a doçura da manga depende de uma ação divina, porque Deus concebeu a manga no seu intelecto infinito, concebeu todas as coisas que há. Quando a pessoa entende isso, já começa a ficar mais humilde, baixar a bola e começa a ter uma atitude agradecida. Eu não posso sofrer, e sofro, mas nenhum sofrimento meu pode ser maior do que a minha própria vida, senão eu sou ingrato para com Deus. Porque meu sangue está correndo, meu coração está batendo ainda. Eu tenho um amanhã, se Deus quiser, vou ver o sol nascer. Então, mesmo na infelicidade mundana, há um limite. Por isso, Santo Tomás diz que a tristeza é a paixão da alma em que o homem é mais verdadeiro. Mas não é lícito uma pessoa ficar indefinidamente triste. Que isso é uma ofensa para com Deus. Deus não nos quer tristes, não nos fez para tristeza. Então, como Santo Tomás vai dizer que a felicidade é um ato da inteligência e não da vontade, a primeira conclusão a que podemos chegar é que não basta querer ser feliz para ser feliz. Porque querer ser feliz qualquer pessoa quer. Agora, metendo o pé na jaca, errando nas escolhas, sendo injusto, roubando, passando os outros para trás, as pessoas querem ser felizes. Eu me lembro de uns anos atrás, uns evangélicos, deputados, o Brasil parece até que nem estava na mente divina, que tem uma realidade tão infernais e diabólicas que às vezes a gente chegam a ser risíveis, que era um pessoal que estava rezando o Pai Nosso, dando graças a Deus pelo dinheiro que roubou do erário público, o que é uma ofensa. Esta oração é maldita, esta alegria é diabólica. Não posso me alegrar fruindo de um bem que eu adquiri ilicitamente. Então vamos lá. Atividade beatificante. O que fazem esses beatos? A beatitude, diz o Mondin, não consiste em um estado de inércia, pois a inércia, eu disse ainda há pouco, não aperfeiçoa ser algum. Por isso deve consistir no agir, numa operação, no exercício de alguma atividade. E é aqui que Santo Tomás, recorrendo à visão antropológica que assinala o primado do intelecto sobre a vontade, mostra que a beatitude consiste primariamente na atividade intelectiva e, portanto, na contemplação daquela realidade que, com seu fulgor e sua beleza, a satisfaz plenamente, ou seja, na realidade de Deus. Eis um texto exemplar em que Santo Tomás corrobora a sua tese. Abre aspas, esse texto é forte. Afirmo ser impossível que a própria felicidade em sua essência consista num ato da vontade. Que coisa dura. Afirmo ser impossível que a própria felicidade de uma pessoa consista num ato da vontade. Então, não basta querer. É preciso endireitar-se. Para ser feliz naturalmente. E ser endireitado por Deus para ser feliz sobrenaturalmente. No entanto, a obtenção do fim último não é um ato. O fim último que é Deus não é um ato da vontade. Pois a vontade se direciona ao fim. Outra coisa interessante, ele diz que a vontade se direciona a um fim. Ou para desejá-lo porque carece dele, ou para repousar porque entrou na posse dele. Então, a vontade tem 12 movimentos, Mas aqui me importa dizer dessas duas realidades. Quando eu não possuo um bem que eu desejo, a vontade me movimenta ao modo de ímpeto. Eu desejo aquilo que me falta. Ninguém deseja o que já possui.
Deus, nesse sentido, não deseja nada, além de continuar a ser o que sumamente é. Quando Deus atende a uma prece, não é porque é escravo da vontade humana, significa que ele, por uma moção da graça, levou aquela pessoa a pedir o que ele já tinha querido que ela pedisse desde a eternidade. Então, até nisso devemos baixar a nossa bolinha murcha. Então, a vontade se movimenta ou para o bem, ao modo de desejo, quando o bem está ausente, ou repousa no bem quando ele está presente. Então é claro que o desejo do fim não é a mesma coisa que a obtenção do fim, mas um movimento na direção do fim. O gozo, em latim delectatio, o deleite, ele vem acompanhando esta visão intelectual. É claro que quando entramos na posse de um bem que queremos com a inteligência e com a vontade, há uma emoção, um gozo. Mas o gozo não é a finalidade da felicidade. O gozo é a consequência da felicidade, o que é muito diferente. Porque quem busca só o gozo na felicidade são os hedonistas, e já vimos aqui que o hedonismo é um erro crasso. Requer-se, por isso, diz Santo Tomás, um ato diferente daquele da vontade, para tornar o fim presente a própria vontade. É a inteligência que informa a vontade que aquele bem deve ser desejado. Então, as relações entre a vontade e a inteligência são relações em que há também uma hierarquia. A inteligência é superior, e uma inteligência bem formada, a tendência é de que ela queira as coisas mais ordenadamente do que uma inteligência confusa. Quem não sabe nem se anda para a esquerda e para a direita, a tendência é de que queira as coisas mais desordenadamente do que quem tem certo vislumbre do bem e mal que estão implicados nas coisas. E mesmo esses aqui não estão livres de quedas. São as tentações, são as fraquezas da carne, são certos desvios. Neste estado aqui, mesmo a felicidade possível está sempre em perigo. Nós podemos perdê-la a qualquer momento, ou por algo externo, por exemplo, a pessoa que eu amava morreu, ou por algo interno, eu cometi um ato por uma fraqueza, caí. Então aqui estamos sempre a um passo de um precipício, mesmo quando somos felizes. Se entendemos isso, já estamos pelo menos com o sinal vermelho ou amarelo em alerta, né? Portanto, primeiramente, a vontade, existe a vontade de obter o fim último, temos então a obtenção pelo fato de que se torna a nós presente este fim mediante um ato do intelecto. E por fim, a vontade saciada no fim já possuído. Eis então que a essência da beatitude consiste num ato do intelecto. Para a vontade, em vez disso, cabe o gozo, que acompanha a felicidade. Então, a alegria não é sinônimo perfeito de felicidade. Ela é uma decorrência da felicidade. É impossível que uma pessoa feliz não se alegre. Agora, é possível que uma pessoa amar se alegre torpemente e se encaminhe sem saber para a sua própria infelicidade. Então, assim como há uma ordem no meu corpo, uma hierarquia, veias, músculos, articulações, tudo ali conjugado aqui no ombro. Estou com a dor no ombro, estou com uma dor terrível no ombro. O ortopedista me explicou toda a estrutura muscular do manguito rotador. Cada movimento que fazemos, o osso tem rolamentos, aquela estrutura é perfeita. Quando falha uma coisinha, opa! É que nós temos a noção de quão harmônico é o corpo. Ora, se no corpo já há essa harmonia e ordem, muito mais haverá. Se nas coisas físicas já há ordem, nas coisas espirituais há de haver muito mais ordem, né? Então, há uma ordem na felicidade. E essa ordem reflete, diz o Mondin, bem próximo a Santo Tomás, reflete necessariamente a ordem das nossas próprias faculdades. E Santo Tomás não vê como, absolutamente falando, seja possível antepor a vontade e a inteligência na felicidade. Então, não dá, né? Não basta esse voluntarismo. Ele fica muito bem em pessoas que vão aos trambolhões fazendo escolhas mais na sua vida. Na verdade, por trás de um voluntarismo
existe um enfraquecimento da vontade, significa que a vontade foi cedendo aos apetites sensíveis. Porque a vontade, ela pode ter um império sobre o que é sensitivo em nós. Por exemplo, eu sou um cardiopata. Certas comidas não me convêm. Pode ser que eu apeteça. Alguém fez uma comida, a vizinha preparou uma feijoada lá com as coisas pesadíssimas que o cardiologista disse para eu não comer. A vontade apetece. Não, a vontade não. O apetite sensitivo apetece aquilo. Há um ímpeto do apetite concupiscível, mas a vontade diz não. A vontade é capaz de exercer o seu império sobre o que é inferior. Mas esse império só será exercido de maneira saudável se a própria vontade ceder ao que lhe é superior, que é a inteligência. Então, nós somos hierarquizados e é impossível, se somos assim, que a nossa felicidade vá se dar como num atirar de dados. Eu sou todo hierarquizado no meu ser e eu vou querer ser feliz a Bangu, como se dizia antigamente, de qualquer maneira, metendo o pé em todas as jacas. Aqui, aliás, eu moro perto de uma floresta cheia de jaca, né? Às vezes cai uma no chão, vem aquele odor. Tem gente que não gosta, eu aprecio muito a jaca, e doce de jaca que a minha avózinha América fazia e que só de lembrar eu posso rememorar o doce que ela fazia. Nunca comi outro melhor, né? Por esse motivo, beatitude diz respeito inicialmente ao intelecto, que é a primeira faculdade a entrar na posse de Deus e dos bens em geral, mediante uma visão. No caso de Deus é a visão beatífica. O que é beatífico? É o que torna feliz. É a visão que torna o homem feliz. Se aqui nós vemos coisas belas, já nos dá essa visão certa alegria, imaginemos o que é ver a razão de beleza de todas as coisas ditas belas. Todavia, e aqui a advertência, o próprio Santo Tomás salienta que o momento intelectivo, ou seja, contemplativo, não exclui o afetivo, que é seu complemento necessário. Então, assim, eu não posso ser feliz com a vontade apenas, mas também não posso ser feliz apenas com a inteligência. É o concurso entre essas duas, de modo complementar, que estará em jogo no ato, nas operações da felicidade. Então, Santo Tomás afirma que a beatitude consiste principalmente na vida contemplativa, porém reconhece que a posse plena e integral do sumo bem, que é Deus, se dá apenas no amor e não encontra nada para objetar contra a tese de Santo Agostinho, segundo a qual a alegria é o coroamento da felicidade. Então, este estado feliz, nele está implicada uma comunhão entre as nossas potências, inclusive as corpóreas, sensitivas, a imaginação, a memória e tudo, mas sobretudo entre essas duas. Eu vou ver e entender o que vejo e também amar o que vejo. O demônio, os espíritos maléficos, têm a clara visão de várias belezas, mas não as amam. Então, uma vontade degenerada não pode ser feliz. E também o intelecto, cuja vontade não é amorosa, não pode ser feliz. Ele vai ser soberbo, porque a inteligência sem a vontade é sinônimo de soberba. A vontade sem a inteligência é sinônimo de cegueira. E aqui, antes de encerrar, fique aqui no nosso horizonte a meditação. A vida nossa aqui neste Vale de Lágrimas é curta, é muito curta. Eu estou aqui com esta blusa aqui, olha, sou feito em 1965, né? Aqui, ó, aqui está escrito em inglês, né? Todas as peças são originais, o que já é uma mentira. Eu já tenho várias, eu sou todo recalchutado, tenho a válvula, prótese de válvula órtica, né? Mas com 60 eu já começo a sentir o peso físico de viver, porém estou um pouco mais livre, porque as paixões também se apaziguam um pouco, né? Aquilo que talvez fosse uma tentação maior há alguns anos já não é tanto. Então, assim, já há um certo repouso. A sabedoria divina dispôs as coisas de maneira tal que a pessoa, ao envelhecer, se ela amadureceu, porque amadurecer é uma coisa, envelhecer é outra. Há pessoas que envelhecem e não estão maduras, né? A maturidade não é uma realidade cronológica, ela é ontológica. Ter experiência, segundo o velho Aristóteles, ele já nos ensinava o seguinte: não é ter passado por muitas coisas na vida o que faz com que um homem seja experiente.
é ter passado por muitas coisas na vida e compreendido as coisas pelas quais se passou. Então, se eu não entendi nada daquilo que eu vivi, eu posso ter 100 anos, serei um idiota de estritíssima observância. E feliz é que eu não vou ser, né? Não dá para conceber a ideia de um imbecil, né? Ou de um malvado feliz da vida. Isso é uma contradição nos termos. Então, como nem a felicidade natural aqui nós temos alegrias e tristezas, pensando nesta superior, vale a pena meditarmos até que ponto devemos ajustar as nossas engrenagens para, pelo menos, já nos prepararmos, tanto quanto seja possível, para recebermos essa luz do alto, que no máximo refletiremos para outros, né? Ela nos iluminará, nos alimentará, porque luz é calor, vida é calor, e nos fará refletir. Nós somos, Cristo diz, vós sois luz do mundo e sal da terra. Mas não, nós somos luz do mundo, não no sentido de que a luz nasça em nós, e sim no sentido de que refletimos, se fizermos jus, merecimento a isso, a luz superior divina. E eu encerro a aula que inicia as aulas sobre o tópico da beatitude de uma maneira um pouco mais profunda do que já foi dito anteriormente, com a questão, um tópico aqui da questão, que é o artigo 4º da questão do fim último da vida humana, que é a questão primeira da segunda seção da segunda parte da Suma. E Tomás analisa, ele vai enumerar aqui, olha. O primeiro que aqui se apresenta, bem no início da questão 1, a nossa consideração é o fim último do homem. E depois, os meios pelos quais pode o homem chegar a esse fim ou apartar-se dele. Porque do fim se derivam as regras acerca dos meios. Olha que bonito. Dependendo do fim que eu elejo para mim, os meios serão ou torpes ou nobres. Né? Se eu nobilitar, tornar nobre o fim, eu vou melhorar os meios. Um grande cozinheiro, por exemplo, se ele quer fazer a sua arte bem, ele vai ter que ter bons ingredientes. Se o intuito dele é fazer uma mistureba horrorosa, ele pode pegar lá uma galinha congelada há 1 ano, ele vai pegar condimentos já passados do prazo. Então, o fim tem que ser proporcional ao meio. E, em geral, a infelicidade nossa é que ou não buscamos o fim que devemos buscar, ou, quando buscamos, escolhemos meios inadequados. Por isso o perigo aqui, né, de sermos praticantes da infelicidade. Eu conheço vários profissionais da infelicidade, inclusive na família. Tá? E admitindo-se que a bem-aventurança é o fim último da vida humana, devemos estudar primeiro o fim último em comum e depois aquilo que nós chamamos de bem-aventurança. Sobre o primeiro ponto, se examinarão 8 coisas. Tomás foi o mestre da organização e método. Né? A Suma é tudo nela, tem um sentido, está ordenado a outra coisa. Estou vendo aqui se o microfone continua gravando. Está ordenado a deixar tudo nos trinques. 8 pontos. Primeiro, se o homem deve agir em ordem a um fim. A resposta é afirmativa. Eu vou dando spoiler. Segundo, se é próprio da natureza racional agir por um fim. E aqui a resposta será, embora seja mais próprio da natureza racional, aquelas coisas que não têm inteligência, por exemplo, um livro, elas se ordenam a um fim concebido por outro. Então, o homem pode ordenar-se a um fim inteligentemente. Tudo que não tem vida cumpre um fim, seja na natureza, ao modo mesmo da ecologia, seja nas coisas artificiais, porque cumpre um fim que foi concebido por outro. Então, nem só a natureza racional tende a um fim. Também as coisas inanimadas tendem a um fim, só que neste caso é um fim concebido por uma inteligência que está para além delas. Terceiro, se os atos do homem se especificam pelo fim, e aqui também no plano moral é isto, é a intenção do fim que define se tal ou qual ato foi bom, e sendo bom ou mal, qual é a qualificação dele. Vamos supor, o sujeito está treinando tiro para defender a sua família quando for conveniente, e botou umas latinhas ali, está ali, né, com uma 9mm,
Aí ele erra um tiro, acerta a sogra. Sorte é dele. Mas neste caso, ele não será culpado. A sua culpa da morte da sogra não está na intenção. Então haverá um atenuante. Ele não teve a intenção de matar a sogra. Se alguém entra numa igreja para roubar um cálice sagrado, é um ladrão. Mas além de ladrão, ainda que não saiba, é sacrílego, porque está cometendo um sacrilégio tocando numa coisa sagrada. Então é a intenção do fim que qualifica o ato moral. Se a intenção do fim é reta, aquilo que Cristo diz, os puros de coração verão a Deus, a pureza de coração é a inocência, não é ingenuidade. A ingenuidade é dos imaturos. É aquela pessoa ali, porra, o cara já fez com ela 30 vezes, ela vai lá dar um crédito a mais. E acha que isso é ser bonzinho, em vez de cortar as asas. Isso é ingenuidade. A pureza de coração é outra coisa. É essa inocência de não presumir maldade das pessoas antes de que ela se manifeste. São coisas distintas. Então, esses terceiros atos do homem se especificam pelo fim. Quarto, se há um fim último da vida humana, é o que eu vou ler aqui. E esse é Deus. Ainda o ateu, quando busca a felicidade, busca a Deus sem saber. Porque ele quer algo que o torne feliz perenemente. Seja a riqueza, seja o prazer. E nisso, sem saber, ele está querendo algo que aqui ele atribui o caráter de Deus, ainda que na simples ignorância. Nós não somos capazes de viver sem apetecer ao bem racionalmente, ainda quando a nossa razão esteja desvirtuada. Quinta, se o próprio homem pode ter vários fins últimos, a resposta é negativa, porque não há um fim último e os outros fins intermediários. Né? Em relação a Deus, tudo é intermediário. Né? Outra coisa importante dizer, a felicidade não pode consistir num bem que eu busque em ordem a outro bem. Por exemplo, o dinheiro. As riquezas, com exceção do tio Patinhas, que tinha lá a moeda número 1, aqueles quadrinhos, né? A pessoa quer riquezas para gastá-las com algo. Então, como é que eu vou pôr a felicidade em algo que eu quero ter para pegar outro algo? A felicidade só pode consistir em algo que eu busque sem nenhum intermédio mais, e este é aquele a quem nós chamamos Deus. Então não podemos ter vários fins últimos. Sexto, se o homem ordena todas as coisas ao último fim, e aqui a resposta será afirmativa no seguinte sentido: ainda que não saiba, ele ordena as coisas ao último fim, que é Deus. Se esse último fim é comum a todas as criaturas, a resposta também é afirmativa. Aqui valeria um curso à parte, né? Como Deus é o alfa e o ômega. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Nada existe fora da realidade divina. Meditemos. Nem um prazer sequer que eu tenha, já que Deus é o também mantenedor. Deus não é só criador, ele mantém as coisas no ser. Nada existe de maneira alheia a Deus, como se fosse autônoma em relação a Deus. Até os malvados, até os demônios, eles poderiam ser aniquilados se Deus assim o desejasse. Não o serão, segundo Santo Tomás, por vários motivos, não vou enumerá-los para não perder o fio da meada. Eu vou só ler a resposta magistral do artigo 4º, segundo o qual há um fim último da vida humana. E aqui o método da disputa que esse curso aqui já tem mais de 140 horas, né? Vão lá nas primeiras aulas, que eu já gravei já tem alguns anos, e vejam aquela premissa de que nas coisas que se coordenam, como causa e efeito, é necessário remontar a um primeiro, porque em toda a série há um primeiro da série. Depois o segundo que provém do primeiro e assim consequentemente. Não dá para remontar ao infinito nas coisas ordenadas. É preciso parar num primeiro. Então aqui Deus é o primeiro bem para além dos bens que nós contemplamos como causa dessa série de bens. Então, é o método da disputa. Vão lá no início do curso, busquem lá, tem uma aula sobre a natureza da disputácio, que é um método segundo o qual, antes de o filósofo ou teólogo defender a sua tese, ele arrola todas as objeções que parecem contrariar a sua própria tese. Aqui, por exemplo, dificuldades. Né? A questão é: ultrum sit aliquis ultimus finis humanae vitae. Se há um fim último da vida humana. Dificuldades. Parece que não há um fim último na vida humana. Primeiro, o bem, por sua natureza, é difusivo de si. Os bens se difundem por si mesmos.
o sol difunde o calor. Tudo que é bom participa algo de sua bondade para uma coisa externa. Se, pois, o que procede do bem é assim mesmo bom, preciso é que esse segundo bem seja difusivo de outro bem. E deste modo haverá uma série de bens até o infinito. É o que ele vai refutar. É preciso parar num primeiro. Mas eu não vou ler as objeções todas, vou ler só a resposta magistral. Eu não vou ler nem a resposta às objeções, senão mudamos de assunto e eu quero fazer uma síntese. Resposta. Respondeu dicendo quod. Falando com rigor, essa aqui é a versão bilíngue, espanhol e latim, da Bach antiga, já mencionei tantas vezes aqui, é impossível nos fins proceder até o infinito, sob qualquer conceito, porque em todas as coisas ordenadas entre si, por exigência de sua natureza, quitada a primeira, necessariamente desaparecem todas as demais. Vou dar um exemplo que qualquer um entende. O calor na Terra é um grau de calor proporcional, entre outras coisas, às condições atmosféricas, mas à distância que a Terra está da fonte do calor, que é o Sol. Cada planeta do sistema solar tem uma gradação de calor que está em grau máximo na fonte. Se o Sol se apagar, quando o Sol se apagar, os planetas do sistema solar se esfriarão. Então há uma ordem de calor nos planetas do sistema solar, ordem esta referida ao primeiro. Então, nas coisas que se ordenam, há um primeiro. Por isso, Aristóteles demonstra que não é possível prosseguir nas causas motoras até o infinito, porque não haveria um primeiro motor dos movimentos, né? Essa é a primeira via da demonstração da existência de Deus, como vocês já viram. Do primeiro motor recebem as outras coisas o seu movimento próprio. Pois bem, dentro dos fins se distinguem duas ordens. Uma ordem de intenção e outra de execução. E em ambos deve dar-se algo que seja o primeiro, porque o primeiro na intenção é o último na realização. Frase aristotélica, né? Eu tenho a intenção de construir uma casa. Então, eu concebo na minha mente o que eu quero, qual é o material que eu quero, vou comprar. Se for um prédio, eu vou contratar, né, um mestre de obras, operários, etc. Mas a coisa se realiza antes na intenção do agente. Alguém concebe a ideia. A coisa existe com anterioridade na ideia e com posterioridade na sua realização, em que a ideia se mescla com as coisas que são necessárias para a sua realização. Então essa é a ordem de intenção. A outra é a ordem de execução. Ela diz que, Santo Tomás diz que em ambos há um primeiro. Piririm pororão, por outra parte, o primeiro na execução é aquilo de onde parte a operação. Por isso, retirado este princípio, nada começa a ser e a fazer, a obrar. O princípio da intenção é o último fim e o da execução é o primeiro, e os meios são ordenados a esse primeiro, que é também o último. Assim, pois, por ambos os aspectos é impossível um processo ao infinito, porque se não houvesse um último fim, não haveria apetência de nada, nem se terminaria ação nenhuma, nem tampouco repousaria a intenção do agente. E se não houvesse um primeiro meio nas coisas que sejam ordenadas para o fim, nem nada começaria a operar, né? Nem se terminaria resolução alguma. Enquanto as coisas que não estão por sua natureza ordenadas, senão que se unem acidentalmente, nessas, a princípio, nada impeça que se remontem ao infinito. Mas aqui não é o caso. Em Deus está o princípio e o fim da felicidade humana. Deus é o fim último, não apenas do homem, ao modo ou de felicidade, ou de infelicidade perfeita e eterna, que é o inferno, que é a perda do vínculo com o bem de todos os vínculos. O inferno é a ausência de Deus. É o homem jogado a si mesmo na sua angústia existencial. Só há ranger de dentes, ódio, desespero, medos fantasmagóricos, etc. Então, tanto para o bem quanto para o mal, Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Numa outra aula mais à frente, tendo eu saúde, evidentemente, vamos falar do inferno como pena, né? E vamos ter que dizer aqui em que consiste uma pena, segundo Santo Tomás.
Se eu perguntar para um jurista, outro dia eu almocei, me convidaram aqui para um restaurante bacana ali de carne, né, no bairro do Leblon, né, estava ali me deliciando, eram juristas, né? Aí eu lancei a pergunta, já tínhamos bebido um vinho. Vocês podem, por favor, me fazer a gentileza de definir o que é uma pena? E todos eles apelaram ao jurídico, ao aspecto do direito. A pena é a privação da liberdade, tá? Está parcialmente certa essa resposta, mas há algo superior a isto que define mais essencialmente o caráter de pena, que é a impossibilidade do malvado que está apenado de realizar a sua vontade maligna. Não tem prisão maior para uma pessoa má do que não ter mais possibilidade de realizar maldade nenhuma. Então é a escravidão perpétua. Então, e Deus está implicado ali. Mas isso é matéria para outra aula. Tá bom, meus caros? Prossigamos. Eu vou ainda fazer 1 ou 2 aulas sobre a beatitude, falando de onde ela não pode estar de maneira alguma. Fiquem com Deus.